Oi pessoal, aqui é o Arthur com mais um vídeo do Federal Fute e mais um vídeo das informações do futebol. Hoje eu vou falar dos resultados do Brasileirão. A equipe do Corinthians enfrentou o Flamengo, o Internacional enfrentou o Vasco e outros resultados. Também vou falar do Felipe Vinzeu, que voltou ao futebol brasileiro, aquele que jogou no Flamengo e no Grêmio. Vou falar do Grêmio, que está querendo a anulação da partida contra o São Paulo, e também vou falar do Van Dijk, que vai ficar quase um ano fora por conta de uma lesão. Então fiquem no vídeo até o final. Então bora para as notícias. Então agora falando dos resultados dos jogos do Brasileirão, a equipe do Corinthians enfrentou o Flamengo em casa, mas levou de 5-1 e foi a partida que o Corinthians mais tomou gols. Foi a partida que o Corinthians mais levou gols lá na Neoquímica Arena ou na Arena Corinthians. E isso daí, né, causou muito prejuízo, tem muita polêmica nos bastidores do Corinthians. O Corinthians, que inclusive estava com um uniforme novo, uniforme que é baseado, né, que é inspirado no time do Corinthians. O Corinthians é o time que da 7ª divisão da Inglaterra, e o Corinthians tem um nome em homenagem a essa equipe, mas o uniforme não deu muita sorte não. Inclusive o Flamengo brilhou com uma ótima atuação do Everton Ribeiro, marcando um gol e dando muitas assistências. Então a equipe do Corinthians segue muito mal no campeonato, e vamos ver o que vai acontecer nas próximas partidas. E aí, você torcedor do Corinthians, o que você acha do Corinthians? Por enquanto segue ali Wagner Mancini, segue todo mundo ali no elenco. E o que você, torcedor do Flamengo, achou aí sobre essa grande vitória? Porque querendo ou não, o Corinthians tem um bom time e ainda fora de casa foi uma ótima vitória, mas o Corinthians também tem muita coisa a explicar, né? Mas então, indo para a próxima partida, é o Internacional que enfrentou o Vasco da Gama. O Inter, em ótima fase, enfrentou o Vasco em má fase. O Vasco, que chegou a ser líder desse campeonato brasileiro, agora está muito mal. Inclusive, o Internacional abriu com o Edenilson, com um lindo gol, e o Galhardo, o artilheiro Thiago Galhardo, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e do Internacional, fez o segundo de pênalti final. Internacional 2-0 para o Vasco da Gama. O Inter, que estava estreando um novo uniforme rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. Mas então agora, indo para o próximo jogo, a equipe do Fortaleza enfrentou o Palmeiras e venceu por 2-0. O Fortaleza também com uniforme novo, uniforme em homenagem às cores da França, porque o dono, né, o fundador do Fortaleza morou em Paris, então era um uniforme inspirado, né, nas cores das bandeiras de Paris. Uniforme inspirado nas cores da bandeira da França, e um uniforme bem bonito, na minha opinião, e deu sorte, né? O novo uniforme do Internacional e o novo uniforme do Fortaleza deram sorte, já o do Corinthians não, né? Mas o Fortaleza abriu com o David, né? E o segundo também foi com o David fazendo uma ótima atuação. Rogério Ceni muito bem ali, treinando a equipe muito bem, e o Fortaleza segue em boa fase, ganhando diversas partidas importantes, enquanto o Palmeiras segue mal, assim como a equipe do Corinthians ali, os dois seguem mal no campeonato. Mas então agora, indo para as notícias do futebol, saindo um pouco dos resultados, indo para as notícias, falando aqui do Grêmio, que quer a anulação do jogo contra o São Paulo. O último jogo que aconteceu sábado entre São Paulo e Grêmio lá no Morumbi teve o resultado da partida em 0-0. Alguns dias antes do jogo, os diretores, né, ali do São Paulo, o Raí e alguns membros da comissão técnica, alguns membros da diretoria do São Paulo, foram lá na CBF reclamar da arbitragem contra o jogo do Fortaleza. Lembrando que alguns árbitros contra o Fortaleza foram escalados para a partida contra o Grêmio. Tinham sido escalados, pois o São Paulo conseguiu que eles não fossem mais, então ali a arbitragem foi trocada. E agora foi a vez do Grêmio reclamar. O jogo terminou 0-0, mas o Grêmio quer anulação da partida, pois reclama de 2 pênaltis não marcados e 2 expulsões não dadas ali, 2 cartões vermelhos. E aí, o que você, torcedor São Paulino, acha? O que você, torcedor gremista, acha? E se o jogo for realmente anulado e for para outro dia, o São Paulo tem chance de vencer, porque o jogo é no Morumbi, mas o Grêmio também pode ganhar. O que você acha? Você acha que o Grêmio está fazendo coisa certa ou o São Paulo? O que você acha?
Mas então agora, indo para o próximo jogador, ele é o centroavante de 23 anos de idade, Felipe Viseu. Ele que já jogou pelo Grêmio, jogou pelo Flamengo também, inclusive com boas atuações. Pertence ao Udinese, mas ele chega por empréstimo lá até junho de 2021 para a equipe do Ceará. Na minha opinião, um grande reforço para o Ceará, já que ele tem muito talento e já demonstrou muito futebol lá no Grêmio e no Flamengo. E aí ele tá jogando demais, né? Não tá jogando demais não, mas ele é um grande jogador. Eu acho que ele pode vingar muito lá no time do Ceará. Mas então indo para a Europa, para o zagueirão Virgil van Dijk, zagueirão do Liverpool, que foi anunciado o melhor jogador da Europa algumas temporadas atrás, né? Vinha em uma boa fase, mas ele vai ficar quase um ano de fora, de 7 a 8 meses, porque o goleiro Pickford do Everton deu uma tesoura nele e ele se lesionou e vai ficar de 7 a 8 meses fora, como eu disse, e uma lesão bem grave que os torcedores do Liverpool não gostaram. Lembrando que o Pickford, o juiz nem falta deu, o árbitro nem falta deu, pois entendeu que tinha sido um impedimento no começo da jogada e por esse mesmo motivo não deu nenhuma punição para o Pickford e nem a seleção inglesa não, nem ali ninguém lá da Inglaterra vai dar punição para o Pickford, então vai continuar tudo normal, menos para o Liverpool, que perdeu um grande zagueiro por quase um ano. Ele vai perder grande parte da temporada e, além disso, vai ficar de fora de partidas importantes e, além disso tudo, ainda vai poder voltar com um rendimento ruim, né, para as partidas, pois ficar quase um ano de fora dos gramados, realmente ele deve voltar com um desempenho bem ruim e além de desfalcar a seleção holandesa, né? E aí, o que você acha? Na minha opinião, acho que o goleiro ali, o Pickford, tinha que ser punido por algumas partidas. Essa é a minha opinião, ou até não, é só uma expulsão ali, um cartão. Era a minha opinião. Mas beleza, foi esse o vídeo. Se inscreva no meu canal do YouTube, o Federal Fute. Tenham um like, também vou lá no meu Instagram e curtam as publicações. Me sigam no meu Insta, Federal Fute. Fui!